E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aula de introdução à ciência da computação no nosso laboratório. E hoje a aula vai ser um pouco diferente, né? Eu vou fazer uma aula mais prática de resolução de exercícios com vocês, porque muita gente tem dificuldade de começar a atacar os exercícios de computação, os problemas de computação, né? É uma coisa normal, acontece, mas assim, a gente precisa aprender a fazer isso porque computação a gente só aprende fazendo, né? E aí, se vocês estão com dificuldade de atacar os problemas, de resolver os problemas, isso dificulta muito aprender, né? É o que eu sempre digo, computação você não nasce sabendo, é muito difícil aprender, porque precisa de muita prática, né? Muitas vezes não é exatamente porque é um conteúdo difícil, mas você precisa praticar. E as pessoas, no geral, têm muito problema de praticar, porque praticar exige tempo, exige dedicação, não é fácil pra ninguém. Eu não sabia programar. Eu entrei na faculdade sem saber programar nada, e aí fui fazendo, quebrando a cara, sofri, nossa, errei um monte de coisa, meus programas não funcionavam, mas eu fui treinando, até hoje em dia que eu me considero um programador ok em algumas coisas, né, porque programação é uma área muito vasta, muito ampla, e é bem difícil de você realmente se considerar expert no negócio sem você ficar anos e anos trabalhando naquela coisa, né. Então eu vou apresentar para vocês um dos vários sites que tem de problemas e competições de programação, que tem o URI, tem outros, né, tem vários, todos eles são o mesmo esquema, quase assim. Você tem uma lista de problemas que você pode abrir, e aí tem várias dificuldades, etc. Vocês escolhem o que fazer. Vocês que estão fazendo esse curso vão ter, já tem na verdade para quase todos a capacidade de resolver qualquer um deles, como que vocês sabem. Esses de string também, vocês quase todos conseguem fazer sem muitos problemas. Esses aqui provavelmente vocês vão conseguir também resolver. Esses daqui, data structure e tal, coisa um pouco mais do segundo semestre do curso de computação. Grafo do terceiro, esses paradigmas do terceiro, quarto semestre. SQL do terceiro ano, mais ou menos, né? Esse de matemática, geometria computacional, vai depender um pouco de cada, né? Mas a ideia é que vocês conseguem já resolver bastante esses problemas. E galera, eu não posso recomendar o suficiente vocês treinarem. Não precisa ser num site de competição como esse daqui, mas vocês precisam treinar a programação, né? Vocês precisam fazer. Se vocês não treinarem, vocês não vão aprender. Vocês nunca vão melhorar como programador sem treinar. É complicado, mas é a realidade. Vocês gostam de desenvolver jogo, que nem eu? Tenta aprender a desenvolver jogo e treina desenvolvendo o jogo, né? Vocês gostam mesmo dessas competições? Faz. Eu tenho amigos que gostam, tal. Não é minha área. Eu não gosto muito desse tipo de contest de competição. Nunca participei. Eu participei uma vez na primeira da graduação da Olimpíada Brasileira de Informática, tal. E assim, tipo, só por fazer. Mas não é minha praia. Eu não gosto dessa tensão, tal. A gente tá fazendo aqui pra treinar. Vocês não precisam participar de contest. Vocês podem treinar. E esse site aqui, o URI e outros, são muito bons para vocês treinarem esse tipo de coisa, né? Mas façam, treinem, arrumem algo que vocês gostam e façam. Porque se vocês não treinarem computação, programação, não tem como vocês ficarem bons magicamente, tá, galera? Então, dito isso, eu separei alguns problemas aqui, pelo menos esses dois primeiros aqui a gente faz, esse daqui se der tempo eu faço com vocês, que eu não quero deixá-lo muito grande. Meu objetivo é ir fazendo com vocês, né? Eu só li por cima o enunciado deles, não fiz nem nada, pra gente resolver eles juntos, ver como resolve, lembrar algumas coisas, fazer uma revisão zona, beleza? Então o que ele fala aqui, né? O Twitter, o microblog, você precisa de no máximo 140 caracteres e você vai fazer um programa para checar se cabe o tweet ou não. Então você vai receber uma linha de input, que é um texto, né? Que ele vai de 1 a 500 caracteres, né? Que é o que ele está dizendo aqui. Então eu chego aqui, o que eu vou fazer, né? Eu preciso dar uma include no stdio, já que eu vou ler entrada e saída. Eu preciso de uma função main, ela retorna 0 para dizer que está tudo bem. E eu vou precisar de um texto, né? Então, eu vou ter um tweet, então eu vou falar que é um tweet de 500 caracteres, certo? Importante, nomeie suas variáveis, os nomes claros do que ela vai ter no problema. Se você está fazendo uma variável para armazenar um tweet, escreve o nome do tweet, ponto, né? Escreve que ela é um tweet. Aí, o output então vai ser uma linha de resposta, ele vai ser tweet, sem as quotes, né, sem as aspas duplas, se o texto tem até 140 caracteres e se tiver mais que isso vai ser mute a saída. Só isso.
esse é o exercício, né? E aí, então o que a gente vai fazer? Eu preciso contar quantos caracteres tem. Então, int twitch size, certo? E aí, essa variável vai armazenar o meu tamanho. Como eu conto esse tamanho? Eu espero que vocês lembrem, né, que é uma biblioteca super útil, super comum, que eu já usei bastante com vocês. Tem string.h e nela tem uma função que a gente já viu em aula, provavelmente mais de uma vez, pelo que eu me lembre bem, que fala exatamente o que eu quero, que é o tamanho de uma string. Eu vou lá e uso o strlen, né? Que aí eu pego o tamanho do tweet, retorno. E galera, agora é só verificar se o tweet size for maior que 140, eu retorno, eu printo, né, no caso na saída, mute. Se não, se ele for qualquer outra coisa, que no caso seria menor ou igual a 140, né, e ele não falou pra gente tratar o caso de ser zero ou negativo, até porque o cara vai estar digitando alguma coisa, né, a pessoa, eu vou digitar então tweet, né? E aí não fala nada de colocar barra N e tal, então a gente presume que não tem um barra N aqui, né? O output também não tá dando barra N nem nada. Então essa seria a ideia. Então, se eu pegar o meu código aqui, compilar, rodar. Opa! Ah, esqueci de ler, né? Nossa, eu fui trouxa agora. A gente precisa ler, né? A entrada. Então, eu leio com scanf%s e é pra funcionar tudo bonitinho. Então, ó, vou copiar o tweet que tinham passado. Tweet, certo? Tava no tamanho certo, beleza. Deu tudo certo. Agora, eu vou rodar de novo, vou tentar então escrever mais um monte de coisa aqui. Pra ele dar mute. Caramba, será que eles dão menos de 140 caracteres? Será? Vamos ver. Então eu vou pegar um texto que eu sei que é bem grande aqui e vamos tentar. Certo? Então vamos lá. Ah, é verdade. Ele tem espaços. Isso daí que vai dar problema pra gente, né? Porque o scanf%s ele não lê espaços. Então, ó, vamos fazer isso daqui, vamos ver. Mute, ok, tá funcionando. O problema é que o texto aqui, ó, e aí começam as sacadas de desafios, né? E de contas, etc. Ele tem espaço. Ele não fala nada, não avisa nada a gente, mas a gente sabe que tem espaço aqui. E vem o problema, né? Que é um problema que vocês tiveram muito, e é normal ter, que o %s, ele não pega espaço bem, certo? O %s por si só, ele tem problemas de ler o espaço. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar isso daqui, né? Isso daqui é uma máscara, que eu espero que eu tenha acertado ela de cabeça, que ela fala para ler qualquer coisa que não seja um barra N. Agora eu não lembro, eu acho que ela fica aqui no meio. Eu não uso isso sempre, galera, por isso que é o problema. Para garantir, o que eu posso fazer? Eu tô aqui fazendo meu código, brincando aqui com ele, então eu vou imprimir a minha string que eu li aqui no final para ver se tá tudo certo com a minha string. Galera, isso é um jeito bem simples e bem, assim, a galera mais purista, né, puritana da computação vai reclamar se vocês fizerem assim, mas é um jeito simples de tentar debugar o código e ver o que está acontecendo. Então, eu vou pegar... Opa, eu tinha copiado outra coisa, eu vou copiar de novo o meu texto do tweet, né? Eu vou copiar esse tweetzinho aqui e eu quero ver se ele está lendo tudo, porque não estava antes. Então, como vocês tinham percebido ali... Ah, agora ele leu. Né? Por quê, né? O %s, ele lê até achar um espaço, né? Então, se eu executar de novo agora sem essa máscara que eu fiz aqui, aí, ó, ele pegou só até o primeiro espaço, né? E isso aconteceu muito com vocês nos exercícios, né? A galera que tá fazendo comigo na turma de computação lá da USP, eles fizeram muito isso, né? Esses erros sempre pegam, tipo, todos os semestres que eu já passei esses exercícios dessa disciplina pra galera, assim, sempre tem esse problema, né? Porque o %s pega teu espaço. E aí, existem outros jeitos. Dá pra usar, por exemplo, acho que o getS não tem problema com espaço. Dá pra vocês fazerem ler char por char.
fazer um loop, né, e ler char por char. E tem essa máscara aqui, é uma máscara que usa um negócio que a gente chama de expressão regular, que basicamente ela fala assim, olha, lê qualquer coisa que não seja um /n. /n, término de linha, né? Assim, galera, é o tipo de coisa... Ah, mas como eu vou saber isso? Galera, Google. O maior ajudante de vocês em programação se chama Google, internet, pesquisar, curiosidade, sabedoria, tá? Nossa, estou tendo um problema. Joga no Google. Stack Overflow, né? Eu falei desde a primeira aula. Stack Overflow é um site que vai ajudar muito vocês. A referência do C++, né? O site de documentação do C++ de referência e tal. Tem muita coisa lá também. Então, são coisas normais que todo mundo já passou por isso e vocês vão achar a resposta lá. Então, assim, galera, a maioria desses problemas não é difícil de resolver. Vocês precisam saber procurar no Google. E isso, como programador, é uma das suas maiores habilidades. A gente fala às vezes brincando, mas é verdade. Uma das maiores habilidades de um programador hoje em dia, para a indústria, para academia, para qualquer lugar que você for na sua vida como programador, é saber aprender. E saber aprender não é, porque eu tenho uma rotina de estudos, porque não sei o que. É saber se virar. É olhar e falar, putz, eu tenho um problema. Como eu resolvo este problema? Como eu acho alguém que me ajude a resolver esse problema? E geralmente quem te ajuda se chama internet, né? Então, beleza, eu tenho um problema. Como eu pesquiso isso? Existe um código de erro que o meu programa está dando? Qual o padrão que eu quero procurar? Será que se eu procurar como ler uma string com espaços, funciona? Dica, sim. Se você souber inglês, melhor ainda, porque busca em inglês tem mais resultado. Então, também é uma outra coisa que, assim, infelizmente, galera, computação, a linguagem principal da computação, né, as linguagens de computação estão escritas todas em inglês. Então, infelizmente ou felizmente, né, porque é uma habilidade útil para muita coisa, aprender inglês é essencial para programar, né, faz parte. E quanto mais vocês conseguirem aprender inglês, mais fácil é procurar e achar os problemas e aprender as coisas novas, porque as coisas novas geralmente saem em inglês e demoram para ser traduzidas, né? Então, procurar coisas no Google é importante, tá, galera? Conseguir procurar suas dúvidas, perguntar para alguém que conhece, tirar dúvida, isso é muito importante na computação, tá? E aí, eu vou então... A gente fechou esse problema, certo? Tipo, a gente tá lendo, a gente tá pegando o tamanho do tweet, a gente imprime dependendo do tamanho, certo? E ainda eu fiz esse debugzinho aqui, bem feio aqui. Mas é isso, né, galera? É isso que é um programa. Esse programa é super simples, galera. Se vocês, né... Temos, por exemplo, eu sou uma pessoa que defende muito boa documentação de código. Tem um livro sensacional para vocês ainda que estão no começo da computação. Não vale a pena ler ele, porque ele usa orientação a objetos, essas coisas. Chama Clean Code, do Uncle Bob. É um livro maravilhoso para aprender a programar melhor, mas eu recomendo pra galera que já fez PO, que já tá aí no segundo ano de computação, já tem mais experiência, porque ele usa muita coisa de programação e tem que ser uma coisa que já tá super bem sedimentada na cabeça de vocês, programação e orientação a objetos, para entender bem o livro, para aproveitar ele bem, tá? Mas assim, sobre o livro, né, uma coisa importante, que de programação de modo geral. Um código bem documentado, ele não precisa estar cheio de comentário, mas ele precisa ter variável intuitiva, né? Então, eu sei que tem uma string que chama tweet. Ela vai armazenar um tweet. Tem uma outra variável que é tweet size. Ela vai armazenar o tamanho do tweet, né? Então, é isso. O máximo que eu posso fazer, por exemplo, um comentário. Se eu estou fazendo um exercício que vai ser corrigido, alguma coisa, seria legal assim, olha... print mute if tweet is larger than possible, né? Tipo, olha, se o tweet for maior que possível, você imprime mute. If it is ok, print tweet, certo? É o principal da lógica aqui, certo? O resto, tipo, eu sei que o cara tá lendo o tamanho do tweet. Eu sei que eu tô lendo a entrada, desculpa. Eu sei que eu tô lendo a entrada, sabe? Tipo, então, é isso, né? Resolvemos um problema, olha só, né? Do Uri, de nível, acho que era 2 ou 3 de dificuldade, etc. A gente tem um outro exercício que eu vou fazer com vocês. Aqui. Esse aqui é dificuldade 4, olha só. Exercício de dificuldade 4. Cocheira. É verdade, eu prometi pra vocês que eu ia fazer colocação dinâmica também. Então a gente não precisa saber o tamanho do tweet, né? Eu posso simplesmente fazer char
asterisco tweet. Vou fazer isso aqui porque é bem legal a gente fazer. Em vez de eu usar esse scanf, vou comentar ele e eu vou fazer uma função, fazer read text, read line, que vocês quiserem, né? E eu vou retornar então algo que vai ser meu tweet, certo? Funções, galera, né? A gente já viu também funções. Usem toda vez que eu for fazer algo que vai ficar meio grande no meu projeto, no meu código, faz uma função. Tudo que puder ser feito uma função. Como o exercício é muito simples, não precisa fazer uma função, mas galera, passou de 20 linhas de código, provavelmente você consegue fazer uma função ali. Sabe, 30 linhas de código, eu já consigo fazer uma função. E façam. Função organiza código. Função deixa código bonito, deixa código entendível, deixa código intuitivo, facilita modularizar. Vocês podem reusar esse pedaço de código em outros códigos de vocês, reusar no próprio código, em vez de ficar copiando e colando. Façam funções, galera. Agora vocês sabem funções, vocês usem elas porque ajuda muito. É uma das principais coisas de programação para vocês, tá? Então a minha função vai ler uma entrada, certo? Então eu vou ter um char asterisco, né? Text aqui. Minha função genérica de texto, não preciso saber que é um tweet ou não, mas se quiserem chamar de tweet, pode chamar. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar atribuindo null nela, só para falar que é um ponteiro que tá vazio, né? E eu vou fazer o seguinte. Além do char asterisco text, vou declarar um char current char, que é o caractere que eu vou estar lendo na minha entrada agora. Eu vou falar assim, olha, eu vou ler alguma coisa enquanto o meu current char for diferente de /n, certo? Enquanto ele não for o fim da linha, eu vou ler isso daqui, certo? Eu vou ler a minha entrada de texto, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um scanf %c o e comercial, né? Pro current char, então eu vou ler um char. Eu vou falar, olha, se o current char for diferente de /n, né? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou alocar um espaço novo pro meu texto. Então texto é igual, vou usar o realloc porque eu estou fazendo isso a cada iteração no meu loop, né? Então char asterisco realloc. Realloc funciona como? Eu passo o ponteiro inicial que eu estou usando, né, para caso ele seja realocado, alocar para o lugar do texto. E fazer então size of char, né, que é o template do ponteiro, do tamanho do ponteiro. Eu vou fazer vezes algo. Eu preciso saber o tamanho do meu texto até o momento. Então, um jeito de eu fazer isso é eu gravar o tamanho do texto aqui para ficar mais fácil, né? Para não ter que ficar acessando essa variável sempre e tal. Então eu tenho um text size que começa com 0 aqui. Toda vez que eu ler um caractere válido, eu falo text size mais, ou seja, o primeiro caractere que eu ler que não seja o /n, ele já vai para 1. Então eu vou fazer isso daqui, galera, né? Eu vou fazer isso aqui, na verdade, eu vou colocar isso aqui fora do meu loop, eu vou explicar pra vocês depois, mas porque eu preciso do /0 no final, então quando eu achar o /n, eu quero botar o /0, certo? Então, qualquer coisa que seja diferente do /n, que eu estiver lendo, eu vou alocar um espaço a mais no meu texto, e o meu texto, text size -1, certo? Porque o text size é o tamanho total, só que o tamanho total do vetor é 1 a menos do que o índice máximo, né? Como começa no índice 0, se eu tenho um vetor de tamanho 10, o meu índice é de 0 a 9. Então, por isso, text size -1 é igual ao current char aqui. Então, o que eu fiz, né? Eu li um caractere, eu aumentei o tamanho do meu texto. Se o caractere for diferente de /n, eu aloco um espaço a mais no meu texto e coloco o caractere atual como o final. E, aliás, eu vou tirar isso daqui também dentro, né? Porque o que eu quero, na verdade, é simplesmente falar assim, olha, se for o /n, eu coloco o current char. Se não for o /n, eu coloco /0 para encerrar o meu texto, certo? Então eu posso fazer isso daqui. Existem vários jeitos de vocês fazerem essa função de leitura, tá, pessoal? Muitos jeitos diferentes. Eu fiz aqui de um dos jeitos que
foi vindo na minha cabeça. Como eu falei, eu não fiz exercício antes, eu tô fazendo aqui com vocês, enquanto a gente programa, tá? Então, eu tô tirando a chave aqui, por quê? Porque eu fiz numa linha só, o if ou else, eu posso tirar a chave. Fica mais bonito, assim, fica mais compacto, né? Não tem problema deixar, não tem nenhum problema deixar, tá, pessoal? Mas essa função, ela lê o texto, né? E aí eu retorno, então, existem condições que, por exemplo, eu precisaria considerar o barra R, porque o Windows e o Linux têm terminações diferentes de linha. Então, o Windows é barra... O Linux é barra R barra N, o Windows é só barra N, né? Se eu não me engano, 99% de certeza que eu estou certo. Então, por exemplo, eu teria que ver o barra R antes do barra N, tem essas condições. Eu vou considerar que o barra N, por enquanto, deve funcionar. Eu vou testar aqui com vocês. Mas, tirando isso, o exercício fica a mesma coisa, né? Eu preciso lembrar de colocar o barra 0, a terminação da string, senão não é uma string, eu não consigo usar strlen, por exemplo, mas isso deve funcionar. Não era isso que eu queria, eu vou colocar aqui um texto qualquer coisa, pra vocês aqui, ó. Eu acho que deu certo. Eu tirei a linha que imprimiu o tweet, então eu vou imprimir ela de novo só pra gente ter certeza. Por isso que é bom, às vezes, dar um comentário em vez de apagar a linha, né? Mas, vou digitar aqui o tweet, só pra vocês verem que tá tudo certo, né? Eu espero que esteja. Então, vou colocar aqui, ó. Deu certo. Ele leu. Vou colocar até o espaço aqui pra vocês verem que continua funcionando com o espaço, ó. Ele leu também. Beleza, usamos a alocação dinâmica, lembramos como funciona, tal, dá pra resolver o problema assim se eu quiser. Usamos função também, olha só. A minha main, minha função principal, vou até tirar esses comentários feios que estão só poluindo aqui, ó. Vocês podem ver, minha main tá super pequena. Isso é uma main normal de programa. Óbvio, quanto maior o código, ela pode ficar um pouco maior ou não, tal. A gente poderia até fazer funções só para imprimir, uma função só para cuidar da leitura, né? Tipo, é uma função de processamento e impressão, por exemplo, poderia fazer. É que como o código está muito pequeno, não vale a pena, né? Mas vocês poderiam fazer, tá? E aí, galera, é isso. Exemplo 1 foi. Inclusive a gente fez ele bem mais complexo do que pedir aqui para fazer. Tem exercício 2. Provavelmente o 3 que eu tinha separado não vai dar tempo, senão vai ficar muito grande essa aula da encriptação. Mas eu posso fazer um extra depois. Então, tá falando assim, ó, né, numa galáxia muito distante, um longo tempo atrás, né, depois do declínio do Empire, os Scavengers, né, de Star Wars estavam procurando o lightsaber, né, todo mundo sabe que o lightsaber tem um padrão específico, né, um 42 rodeado de 7. Beleza. Se você tem um sensor de ondas que escaneia um terreno de N por M, olha, matrizes, né, olha o exemplo abaixo para um terreno 4 por 7, que o lightsaber está na posição 2, 4.
Então, linha 2, coluna 4, 2, 4, tá, galera? Ó, 2, 4, essa notação de matriz confunde muitas pessoas, muita gente confusa, mas é 2, 4, linha 2, coluna 4, tá? Vocês veem isso, vocês pensam, 2, 4, linha 2, coluna 4, tá? Notação de matriz, como se fosse uma matriz de matemática. E aí é um terreno 4 por 7, certo? Você precisa escrever um programa aqui, dado um terreno N por M, né? Você procura pelo padrão do sabre de luz nele, e aí você sabe que não tem mais de um padrão de lightsaber por scan. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Então você vai ler dois inteiros N por M, que são o tamanho de linha e coluna respectivamente do terreno. Eles falam que o N é maior ou igual a 3 e o M é menor ou igual a 1000, né? Cada um das próximas N linhas tem M inteiros, descrevendo os valores escaneados, né? Valores escaneados, cada célula do terreno, né? O valor é de menos 100 a 100. E aí você tem, claro, as validações do N, o M e tal. Galera, essas validações aqui, a maioria delas que a gente tá lendo aqui, não vão servir pra nada pra gente, porque ele não tá pedindo pra gente tratar caso de saída, né? Ele não tá falando, se der um erro, faz isso. Então, pra gente, pensando mais objetivamente no exercício, esse bando de validação, não importa, eu só preciso saber que eu posso ter um valor negativo nas minhas células e que o meu N e o meu M eu tenho um tamanho mínimo, pelo menos, de N e um tamanho máximo de M, tá? Então, exatamente por isso, vamos usar a alocação dinâmica de uma vez, né? Muito mais de boa. A gente aloca dinamicamente a matriz, faz tudo numa boa, né? E aí a saída vai ser uma linha com o X e Y separado por espaço, que vai ser onde está o lightsaber, o 42 rodeado de 7, né? Então, beleza. A gente olha em problemas, daqui é mais complexo, por isso que eu já falei, já nem vai dar tempo da gente fazer mais que isso. Vou fazer o seguinte, eu tenho uma matriz de inteiros, certo? Menos 100 a 100, inteiro. Eu posso usar short, eu posso usar um char até se eu quiser, posso. Né? O char economiza mais espaço ainda. Não tem necessidade da gente fazer toda essa flexibilização por uma matrizinha de inteiro, né? Se a gente estivesse fazendo um programa para celular, alguma coisa assim, faria mais sentido. Então, eu vou fazer meus include de sempre, né? O stdio, stdlib. Tá bom assim? Eu vou ter uma main, certo? A minha main eu vou ter um int asterisco asterisco. Como é que ele chama no problema? Terreno, né? Eu vou chamar de terreno. Então eu vou chamar de terrain, né? Que é o terreno que eu estou examinando, certo? Eu vou, por enquanto, eu ter só isso. Eu vou ter então n rows, n calls, certo? Número de linhas e de colunas na minha matriz. Então eu sei que eu vou ler 1% e comercial, que eu preciso pegar o endereço, né, da minha variável que eu estou referenciando, n rows, e eu copio, colo e coloco n calls. Nesse caso, galera, como eu sei que eu estou lendo os dois juntos, né, n row, n call, eu posso, inclusive, fazer isso daqui, né, %d, e colocar os dois na mesma leitura, aqui, certo, separado por vírgula e tal. Até ficar mais bonito, porque como eu sei que é a mesma aplicação semântica, né, que eu tô lendo linha e coluna da minha matriz e tal, fica mais bonito fazer assim, sendo bem sincero, fica mais organizado, porque eu tô lendo o mesmo bloco de coisas. Aí, eu faço a alocação dinâmica na minha matriz, então eu tenho aqui terrain é igual a int asterisco asterisco, né, porque é um ponteiro de um ponteiro, malloc, a gente não precisa realocar nem nada, é um tamanho fixo que eu inicializei, malloc size of int asterisco, né? Então eu vou declarar n rows ponteiros, né? Então, lembrando, ponteiro de ponteiro, eu tenho um ponteiro que pode ser um vetor, digamos assim, e aí cada índice desse meu vetor vai apontar para um outro ponteiro. Essa estrutura acaba virando uma matriz, né? Porque como cada ponteiro aponta para o outro ponteiro, então cada índice do meu vetor inicial tem o seu próprio vetorzinho que ele aponta, ou pode ser um vetor ou pode ser um cara só, obviamente, mas vetor de um só é ainda um vetor. Então, como cada vetor tem o seu próprio vetor, eu falo como estrutura de matriz. Inclusive, dá pra fazer uma matriz esparsa, dá pra fazer um monte de outras coisas, como
cada um pode ter o seu tamanho diferente. No meu caso, eu quero uma matrizona padrão, né? Então eu vou fazer, ó, que o meu terreno vai ter N linhas de ponteiro. No segundo, terceiro ano de computação e às vezes nem vê porque é um detalhe muito perdido. Mas o que importa é que para cada ponteiro do meu terreno, né, para cada índice do meu terreno, eu vou fazer outro malloc aqui agora, só que de um inteiro, então int asterisco para converter o ponteiro de inteiro que eu vou retornar, né, que ele pode vir void, digamos assim, e aí a conversão implícita não funcionar, então eu coloco conversão explícita só para garantir, mas assim, é detalhe, hoje em dia a conversão implícita funciona bem. Então eu vou fazer N colunas inteiros para cada linha, né? Então o que eu estou fazendo aqui é que para minha matriz, para cada linha que eu acabei de declarar quantas linhas vão ter, N rows, aqui N rows, número de linhas para cada linha, eu vou declarar que ela vai guardar N colunas para cada linha. Então, essa é a alocação da minha matriz. Inclusive, eu vou fazer uma função para ficar bonito. Então, eu vou fazer int asterisco asterisco create terrain, né? E aí, o que eu vou fazer é que eu vou pegar e falar assim, olha, n row int n call. Vou fazer uma função que ela vai retornar uma matriz de inteiros, que é o meu terreno. E eu vou fazer o seguinte, olha, nessa função aqui eu vou criar o meu terreno, né? Eu vou alocar então n linhas e n colunas, e eu vou já até cuidar de colocar os valores do terreno. Então eu vou falar terrain é igual a create terrain, passando n rows e n calls aqui, certo? Eu posso ler essas entradas do meu terreno ou não, né? E aí vai depender de muitas coisas aqui. Eu vou optar por... Tô pensando. Galera, isso daí é tudo decisão de quando vocês estão programando, tá? Eu vou colocar tudo aqui dentro do meu terreno mesmo, e aí vai ser uma função vazia, porque eu não vou precisar usar fora. Se eu precisasse usar fora o tamanho de linhas e colunas, eu colocaria. Mas como eu não vou, eu vou mudar um pouquinho aqui, galera, né? Perceba que eu realmente estou fazendo exercício com vocês aqui. Eu queria deixar bem a experiência de como é programar um negócio em tempo real. Eu vou pegar e fazer o seguinte. Minha função de criar o terreno, ela vai ler o tamanho do terreno, ela vai inicializar o terreno, né, o espaço, a memória para ele, e eu vou ler tudo que eu preciso ler do terreno e colocar aqui, tá? Então eu vou fazer isso aqui, certo? Então eu li os tamanhos, eu aloquei o tamanho do terreno, né, todo o tamanho dele aqui, e agora eu vou ler as entradas, certo? Então, o que ele fala das entradas é que eu vou ler linha por linha, coluna por coluna, os valores. Beleza, tranquilo, então eu vou fazer um for, né, um for dentro de for, int igual a 0 e menor que n rows. Eu podia fazer junto daquele n rows ali de cima já? Podia, né, eu poderia. Economizo um pouco de memória, que eu não vou passar de novo por esse laço e tal, só que ao mesmo tempo fica mais difícil de entender, né? Eu começo a deixar o programa tipo muito acoplado, a gente chama, que a leitura do terreno vai ter a ver com a própria alocação dele, etc, né? Nesse caso específico, como a gente está fazendo um desafio só por fazer, não teria problema. Mas eu gosto de código um pouco mais organizado, especialmente que a gente está aprendendo aqui junto, né? Eu acho que é melhor deixar as coisas separadas, não pensar em otimização agora, tá? Mas assim, se alguém se questionar, sim, poderia já dentro desse for já ler as coisas. Mas o que eu quero é simplesmente ler os meus dados de boinha. Vou fazer um scanf %d. Opa, não percebi que estava fora. %d.
terrain. Eita. E J, né? Então, eu vou ler todos os terrenos, né? Como ele falou que ele vai ler linha por linha, então eu leio uma linha, todas as colunas de uma linha, todas as colunas da outra linha, toda a coluna da outra linha, né? E tem o tanto determinado, então é para funcionar bem com a entrada que ele passou. Beleza, eu li tudo, atribuí os valores que precisava atribuir e aí eu retorno o terreno já alocado, né? E agora eu vou processar o terreno, né? Fazer o resultado. Então eu vou falar assim, olha, search light saber é uma função. Eu vou passar o terreno para ela. E aí, ele fala, né, que sempre retorna. Ah, não, ele pode retornar 00 se o lightsaber não for encontrado. Né? Isso, ele coloca 0 se o terreno não for encontrado. Beleza, tranquilo. Eu teria que retornar um x e um y, certo? Então eu tenho duas opções. Ou a minha função já imprimir o resultado. Se a gente soubesse struct que a gente ainda não viu, a gente poderia também usar, mas ou a gente pode passar como referência na função e eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer assim, ó. X e y já inicializo com 0 minha função principal. Eu passo o terreno, eu passo o endereço de x e o endereço de y. Então lembra quando eu passo uma função para uma função, né? O endereço de uma variável normal, de um inteiro, de um char, de um float, eu estou alterando o valor que está dentro daquele endereço na função, sem precisar de retornar, né? Como teria que retornar dois valores e eu não posso fazer isso sem uma struct, né, e a gente não viu ainda, ou fazer um vetor xy até poderia fazer, mas fica feio, não fica... A lógica fica estranha eu fazer isso, né? Porque semanticamente é um vetor e não um xy, uma coordenada, uma estrutura, certo? Então eu vou passar o xy para ficar mais intuitivo pra gente, né? E aí eu vou imprimir então o xy. E aí fala para eu colocar espaço barra n? Não, só espaço entre eles, tá? Então eu vou fazer uma função, essa função aqui, que essa função aqui ela vai procurar dentro desse terreno um lightsaber e colocar no x e y o resultado. E eu vou imprimir o x e o y, tá? Então é outra função que ela vai ser void, né? Esse terrain é um int asterisco asterisco, certo? Isso daqui é um int, isso daqui é um int asterisco, no caso. Porque como eu estou passando endereço, na verdade é como se eu estivesse passando um ponteiro para aquela variável, né? E aí eu vou procurar o lightsaber, beleza. Como eu procuro o lightsaber? Eu vou ter que, obviamente, fazer esse for aqui, né? Procurar para cada índice da minha tela, do meu terreno, certo? Só que aqui que vem a jogada. Eu preciso achar o 42, né? Então, if terrain e j é igual a 42, como ele inteiro, né? Eu sei que o valor é 42. Tá, beleza. Eu achei o 42. Só que o que ele fala é que todas as células ao redor do 42 tem que ser 7. Certo? É 7. Acho que é 7. 7. Sim? Sim. E aí vem o problema. Ah, beleza. Como eu faço isso? Então, galera, eu preciso verificar a vizinhança. Como eu verifico a vizinhança? Eu preciso de um outro for duplo, né? Intuitivamente falando, eu preciso de um outro for duplo para percorrer a vizinhança desse terreno, certo? Então, eu vou agora fazer então for int aí vem o problema das variáveis, né? Porque é difícil de eu nomear as coisas. IJ é uma convenção, né? A gente tá acostumado a chamar de IJ e tal. Mas agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar as células ao redor deste meu terreno, né? Do meu 42. Então eu preciso olhar o I-1, I-1, J-1, I-1, J, I-1, J mais 1, que são os de cima, né? Eu vou desenhar aqui pra vocês, né? Eu vou pegar aqui, isso daqui é um comando que eu vou mostrar depois pra vocês. Aqui. Né? Eu preciso deixa eu só alinhar isso, dar uma alinhadinha aqui para ficar mais claro, isso.
Então, se eu tô aqui, né, eu achei o 42. Esse daqui seria o meu I menos 1. Esse daqui é I menos 1, J menos 1. I menos 1, J. I menos 1, J mais 1. I, J menos 1. O IJ, que é o que eu tô agora, né? IJ mais 1. I mais 1, J menos 1. I mais 1, J. I mais 1, J mais 1. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um outro for. Né? O jeito mais fácil. Eu teria que fazer 8 ifs na mão. Obviamente que a gente não quer fazer isso. A gente sabe fora, a gente vai fazer. E aí eu vou ter que chamar de outra coisa. Né? Então eu vou chamar de neighbor x, neighbor y. Pode ser. Neighbor x é igual a i menos 1. Neighbor x menor que i mais 2, no caso, né? Neighbor x mais. Aí, galera, a gente tem um outro problema, né? O neighbor x não só tem que ser menor que menos 2, mais 2, mas ele não pode passar dos limites da minha matriz. E aí, eu só quero confirmar uma coisa do exercício rapidinho, mas... ele tem que estar cercado, né? Então, ele tem que ter por todos os lados. Tá. Porque eu pensei assim, se ele tiver encostado na parede e tiver 7 em volta, conta ou não? Isso é um negócio que o exercício não falou e a gente presume que não conta, né? A gente presume que se tiver um 42, mas tiver só... Por exemplo, se tivesse um 42 aqui e tudo isso fosse 7, né? Eu tô presumindo que não conta, tá? Então assim, eu tenho que verificar os limites da minha matriz também. Então, para não ficar muito difícil de entender o código, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o for dentro do for. E aí eu vou fazer o meu neighbor y, né, o meu vizinho em y e o meu vizinho em x, né, no caso, que seria ali em coluna. Eu tô chamando de x e y só pra gente pensar na matriz mesmo, né? E aí, galera, eu preciso ver se eu estou respeitando o limite da minha matriz. Então, antes de eu ver o valor da minha matriz, eu preciso ver, olha, se neighbor x for menor que 0, ou neighbor y for menor que 0, ou neighbor x for maior que n, maior ou igual, né? N rows, que eu não estou passando n rows, n columns, agora que eu percebi. Int n rows, int n calls, né, que eu preciso para essa matriz. Quando a gente aprender structs vai ficar muito melhor. Ou neighbor y maior ou igual n calls, eu vou dar um break, né? Se acontecer uma dessas condições, acabou, já era, tá tudo errado, não tem como ser o sabre de luz, eu vou sair de todo esse loop, né? Aliás, eu posso dar um return aqui, pronto, ele já sai da minha função, ele não executa mais nada, ó. Se uma das condições acontecer, que tá lá em cima, o neighbor y menor que 0 tá na esquerda, o neighbor x maior ou igual a n rows tá pra baixo demais, não tem como ser.
chegar no fim disso daqui, sem ter retornado a minha função, eu finalmente posso falar que o meu X e o meu J, e o meu Y são o I e o J, né? Então o que eu fiz aqui, galera, ó, é um jeito de resolver o problema, tem vários outros, mas o que eu fiz? Eu vou percorrer minha matriz. Se eu achar um terreno com 42, eu vou olhar a vizinhança dele, né? Os caras estão antes, depois, tal, todo quadradinho de volta. Então, esses dois laços aqui olham a vizinhança. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. If lightsaber is found, lightsaber number, né? Is found, search the possibility. Look around the neighborhood for sevens. Eu quero procurar por sets. If matrix bounds are... Tá, vou falar assim. If matrix... If go over matrix bounds, né? Se passa dos limites da matriz, return. Aliás, não retorna não. Perdão, não retorna não. Dá break só. Eu ia falar return, mas eu tô vendo a matriz inteira. Return ia falar que não existe em nenhum lugar. Perdão. Eu dou um break só pra eu sair desse loop interno aqui, né? Break this search for neighbors, né? Eu paro de procurar nos vizinhos. Se os bounds estão ok, vê se tem os sets, né? A gente já sabe que o terreno IJ é um 42, então a gente não procura. Então, se não for set algum deles, a gente breaka, sai, etc. e vem aqui. Em teoria, galera, se os breaks estiverem funcionando certo, é que break é uma coisa que tem um funcionamento meio estranho. Eu não sei de cabeça, eu estou confiando que vai funcionar ou não. Isso daqui vai retornar pra gente o XY só se o terreno for 42 e os vizinhos estiverem certos, senão ele não muda nada, verifica o terreno inteiro e como a gente já começou com 0, 0, não é pra ter problemas. Agora, tá funcionando? Não sei. Ah, eu esqueci de passar. Eu esqueci de criar a variável na função e eu esqueci de passar também aqui na procura lightsaber, né? Droga. Aí, eu precisava do any rows e columns aqui. Eu fui trouxa. Você viu, galera? A gente tem que sempre tomar cuidado com a gente tá programando. Sempre, sempre. Sempre podem acontecer errinhos. E a gente vai dar uma olhada se tá tudo certo. Compila, recompila. Então o terreno eu realmente preciso passar o any rows e any calls, né? Passando aqui, any rows, any calls. Opa, tem que ter int aqui também. Belezinha. Então agora eu sei qual é o any row, any column, eu posso passar o any row, any column, né? Então eu passo any rows, any calls, deve dar certo agora. Ih, rapaz. Esqueci de declarar o terreno, olha só. Eu fiz uma lock e não declarei ele. Opa. Esqueci da comercial aqui. Pointer integer, calma. Eu fiz alguma coisa que eu não deveria. Ah, IJ, eu esqueci do IJ, olha só. Por isso que é bom a gente ler os erros de compilação, galera. Lê ele e fala, tem alguma coisa errada. Se deu warning, provavelmente tem coisa errada. Então, eu vou rodar meu programa. Eu vou pegar... Não, errei. Não era o artigo que eu estou para ler. Isso daqui eu vou fazer o caso mais simples aqui e ver se funciona. Vamos ver. Aham, deu certo, só que... Mostrando aqui pra vocês. Só que o meu deu 1, 1.
esse aqui tá 2,2 por quê? Porque eu imprimi o índice da minha matriz, né? Na verdade eu não quero o I e o J, eu quero I mais 1, J mais 1, porque ele tá considerando que começa em 1 e 1 a matriz no exemplo, né? Então, se eu rodar de novo, 2,2, perfeito, olha só, acho que nosso programa funciona. Vamos ver no caso dele não existir, né? Dele não encontrar. Então vou copiar, vou executar aqui. Será? Eita. Eita. Tivemos um problema aqui, galera. Ele achou 4,2. Ele falou que esse cara aqui, ó, é o escolhido, né? Por que que ele falou isso? Ah, sim, óbvio, porque eu estou só dando um break e aí eu tô colocando ele, não importa o que aconteça, né? Então, claro, claro. Isso daí foi um erro meu. Porque ele vai dar o break. Tá. Pra não dificultar muito a gente terminar o exercício logo, eu vou fazer o seguinte. Int 7 counter igual a 0. Eu tenho que achar 8 sets na vizinhança, certo? Então, cada vez que eu achar um 42, eu falo 7 counter igual a 0, certo? Meu contador de sets. Eu falo assim, olha, se o terreno igual a 7, 7 counter mais, certo? E aí, pra gente não ficar com muito problema com os breaks, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Se depois que eu vi a vizinhança inteira, o meu contador de 7 for igual a 8, meu contador de 7 for igual a 8, foda. É complicado. Mas o que eu tô fazendo aqui, né? Tô falando assim, ó. Eu preciso encontrar 8 sets ao redor do meu sábio de luz, certo? 42 no centro e aí os 8 em volta, certo? Então eu vou fazer o seguinte, cada vez que eu achar um 42, eu falo, olha, eu tenho 0 sets até agora. Cada vez que eu achar um 7, eu falo, achei um, mais. Se eu achar 8, né? Então se meu contador chegar em 8, depois de eu ter olhado a vizinhança inteira, ó, perceba a importância de identar o código, galera. Da gente ver aqui, ó, onde tá terminando cada for, né? Se eu chegar no fim e tiver 7 contadores, né? If there were 8 neighbor cells with a 7 in them, we found the lightsaber. Yay! Então, se eu contar 8 sets, é que eu achei o lightsaber. Agora deve dar certo. Vamos ver. Opa, não era isso que eu queria. Cancela. Ah. Eu vou tentar agora de novo. Ah! Vamos ver agora se o caso certo funciona, que tá funcionando antes, a gente não quebrou nada, né? E deu alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que aconteceu? Vamos pensar, galera. Se o terreno é 42, 7 counter igual a 0. For blá blá, neighbor x, e menos 1, e mais 2, mais. Eu vou, só pra garantir, colocar parênteses aqui. Ah, eu coloquei IJ. Nossa, eu fui trouxa aqui, galera. Perdão. Talvez até funcionasse antes, hein? Ah, não, porque eu coloquei agora. Tá certo. Não, perdão, talvez realmente funcionasse antes. Não, de qualquer jeito ia dar erro, mas assim. Agora deve funcionar. Perdão, galera. Eu fiz besteira aqui. Vou copiar de novo o código, a resposta. Ah, perfeito. 2,2. Vou aqui. Testar de novo. O outro. 0,0. Perfeito. Agora vai, galera. Agora vai. 2,4. Era 2,4.
2.4, perfeito, galera. Fizemos, né? Então, galera, isso é um jeito de resolver. Funciona. E faltou uma coisa muito importante, que a gente dá free nas coisas, né? Então eu preciso dar free no terrain, só que lembrando que não só no terrain, mas eu preciso fazer um for int igual a 0 e menor que n rows mais i, e para cada linha do terreno eu tenho que dar free, né? Porque tudo que eu coloco dinamicamente eu tenho que liberar, senão fica preso na memória. Então, galera, este daqui são 2 exercícios, por exemplo, a gente resolver, fazer passo a passo. Eu sei que o vídeo também é longo, mas antes eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Geralmente a galera tem muita dificuldade em arrumar problema, principalmente de alocação dinâmica, matriz, etc. No PC, né, de vocês e tal. Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu vou abrir no Linux. Galera, é imprescindível na parte de alocação dinâmica acabar usando o Linux por causa do Valgrind. É uma ferramenta muito importante para verificar vazamento de memória, né, uso de memória inadequada, etc. Então, eu tenho o WSL, eu mostrei na primeira aula como instalar, não é difícil, só vocês terem o Windows atualizado, ou se vocês tiverem um dual boot no Linux, quer que seja do Linux, melhor ainda. WSL, você abriu a pasta, clicou, segurou o Shift, apertou o botão direito, abre o Linux Shell aqui, né? Abre ele. Para quem não lembra como compila, né, com o padrão em linha de comando, a gente pode fazer isso daqui, galera, né? Então, ó, aquilo é um arquivo makefile que eu olhei ali, tá? É um arquivo que não vale a pena ensinar vocês CC2, ele é bom para compilar múltiplos arquivos, mas o que eu preciso? Eu preciso pegar o meu ponto .c, eu vou colocar aqui, ó, twitch.c e coloco GCC, né, como compilador. Dá pra fazer em Windows, mas dependendo se você tem o GCC já instalado ou não. O "-wo" é uma flag de compilação super importante. Dá pra vocês colocarem no Code Blocks também. Dá um Google nisso, é fácil de ver, tem bastante tutorial ensinando como fazer, mas tem que mexer umas configurações lá. Aqui na linha de comando, se eu digitar "-wo" é warning all, eu dou todos os warnings, não suprimo nenhum warning, mostro tudo que tá errado, ou possivelmente errado, já que o warning não é erro, mas é um aviso tipo, isso provavelmente vai dar errado, se você continuar assim. Coloco o ponto .c que eu quero compilar, "-o", que é para não gerar o arquivo .o, ficar poluindo, enchendo o saco e tal. Coloco uma saída, então eu vou colocar tweet de saída aqui. Eu não chamei de tweet, eu chamei de tweet com i, fui trouxa. Então eu vou chamar de tweet com i também, já que eu fiz o erro, mantém o erro. Compilei, então eu posso ver agora que na minha própria pasta aqui eu criei um tweet aqui, um arquivo tweet de execução do Linux, né? Então se eu fizer ./tweet, ele vai esperar a entrada que eu fizer, aperto Enter e ele imprimiu o tweet, né? E aí, galera, isso aqui é legal, compilar com o WAL, etc. Se vocês não têm o code block configurado para isso, configurem, vale muito a pena. Mas existe isso daqui, cara. É grande o comando para vocês acharem todos os leaks e tal, mas assim, vocês vão lá. No Linux tem um programa chamado Valgrind. Instalem ele, sudo apt-get ou pacman, o que quer que seja, Valgrind. Ele é feito para verificar vazamento de memória. Tem vários tutoriais, como usar, etc. na internet, né? Não é difícil ver como usar, é difícil entender o que ele fala de erro, por isso que eu vou mostrar algumas coisas. Então, ó, o Valgrind tem várias flags, né, de uso dele. Então, isso aqui, ó, checa a memória, checa todos os vazamentos de memória, tenta dar o track até a origem do problema, mostra todos os tipos de vazamento, mostra todos os que são memórias alcançáveis que eu perdi, esse tipo de coisa, né? Se eu então... Opa, não copiei. Eu vou pegar esse comando gigante, copiar ele aqui e eu vou dar ./tweet, tá? O meu... Isso, agora funcionou melhor. Como eu tô dando zoom, etc, ele tá meio zoado isso aqui, galera. Eu vou tentar fazer o seguinte para melhorar para vocês. Eu vou colocar o Windows Size de 400, ver se funciona.
Ele tá meio estranho aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo. Wrap text. Ah, foi. Beleza. Deixa eu ver se funciona. Vou dar um clear na minha tela. Aí, foi. Então, ó, esse comandão aqui, eu vou colocar ponto barra tweet. O que ele tá fazendo? Ele tá esperando eu digitar. Eu vou digitar, aumentar o meu programa como se fosse normal. Olha o que aconteceu. Eu tô usando na saída 35 bytes em um bloco, né? Eu usei 37 allocs, 36 frees e 2000 e poucos bytes alocados. Eu não dei free no que eu aloquei de texto. Olha só isso que ele tá falando, ó. 35 bytes em um bloco foram definitivamente perdidos, né? E ele fala, olha, foi um realloc que você está fazendo no readText, na função readText na main, né? Na função readText foi chamada pela main. Então, putz, eu tenho um realloc na minha função readText que foi chamada pela minha main que estou perdendo um bloco. Você vai, abre o seu código e olha, readText, eu tenho um realloc. Ah, meu texto, nossa, eu não dei free no meu texto, né? E antes vocês perguntem, não, eu tinha esquecido meu de dar free. Por isso que é bom o Valgrind. Então eu dei free agora. Eu volto pro meu Valgrind. Eu tenho que compilar de novo, obviamente. Então eu vou chamar pra limpar. Eu vou compilar de novo. Opa. Tweet, perdão. Eu chamei de tweet aqui. Como eu recebo, né, eu preciso limpar fora da minha função. Vou dar um clear de novo. Vou rodar o Valgrind com todas aquelas opções. Vou digitar o textão ali e tal. Pronto, né? O Valgrind chegou e falou, olha, não teve problema, não tem nada errado. Inclusive, né, putz, eu errei aqui o meu realloc. Eu vou errar meu realloc aqui. Eu vou errar minha atribuição. Em vez de text size -1, eu vou colocar text size. Eu vou passar do meu limite. Vamos ver. Vou compilar, ó, não deu erro de compilação, mas eu estou fazendo besteira, eu estou passando o meu limite de memória alocada. Eu vou rodar o Valgrind agora. Ó, ele tá dando problema, né? Ele tá olhando falando, cara, você tá escrevendo num lugar inválido a mais. Um bloco a mais do que você tem alocado, né? Ele tá falando assim, ó, é num malloc, realloc no readText main, né? Se eu olhar aqui, ó, realloc, readText main, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô escrevendo algo errado, né? Ele tá falando pra mim aqui, ó, no readText main, no endereço que foi realocado no readText main, né? E aí também ele fala assim, olha, um jump condicional depende de valor não inicializado, né? Ele olhou e falou, cara, tem um problema na sua memória. Tem um problema na sua memória, você está escrevendo fora do que você alocou. Você está passando do seu espaço. E galera, é muito comum vocês errarem isso e não perceberem e ficarem, ah, mas o meu programa funciona perfeitamente no meu computador e eu submeto, o meu amigo roda no código dele, eu desligo o PC e rodo de novo e deu problema. É magia negra. Gente, não é, tá? Eu sei que é um saco isso, mas o compilador não pega. Não, porque erro de tempo de execução. Erro de tempo de execução, o compilador não pega. Ele não tem como saber como você vai executar. O Valgrind pega. E, gente, 99,99% das vezes que alguém fala, ah, mas no meu computador funciona, outro não. Ah, tem alguma coisa errada no sistema de submissão. É porque vocês estão errando a alocação de memória. Vocês estão alocando menos do que vocês deviam, vocês declararam um vetor estático e passaram do tamanho do vetor estático, vocês estão não só alocando menos do que deviam, mas usando uma posição que não estava alocada, que vocês não inicializaram o valor usando como lixo, e o Valgrind ajuda a apontar todos esses problemas. Então eu recomendo muito vocês usarem o Valgrind, né? Ele aponta vários tipos de erros diferentes, super importantes, né? Eu vou executar também no do Sabre aqui com vocês. Vou fazer aqui, ó, saber.c, e eu vou rodar o Valgrind no Saber. E aí eu vou copiar e colar aqui pode ser esse aqui mesmo, 47. Sem erros.
porque eu dei free, porque eu executei tudo que eu precisava. Mas se, por exemplo, eu tentar, eu vou colocar aqui sem querer, né? Eu vou colocar, deixa eu ver alguma coisa que faz um acesso zoado aqui. Eu não vou inicializar. Deixa eu ver, tem um if em algum lugar que eu inicializo. Tô pensando que fica mais legal de eu colocar aqui pra vocês. Eu não vou inicializar o Save Encounter. Não vou inicializar ele. Eu vou tirar essa linha aqui e vou deixar aí pra sorte me dizer. Meu compilador não fala nada. Vou tentar executar isso. Ó. Tem um jump condicional, alguma coisa condicional dependendo de valor não inicializado, cara. Ó, foi criado por uma inicialização na stack, não foi nem memória dinâmica, né? No Search Lightsaber, ó, no Search Lightsaber tem alguma coisa errada. Você tá usando alguma coisa que você não inicializou. É isso que ele tá falando pra você. Olha, você inicializou, tá usando um negócio que não inicializou, hein? Que isso? Né? E aí pode dar problema no código, pode não dar problema no código, depende, né? Aqui no caso ele nem me deu resposta, né? Deu 2.4 aqui, deu 2.4. Né? Por sorte o valor inicializado estava em 0. Mas se eu faço isso, como não inicializei, nunca se sabe o valor que poderia estar o Save Encounter. Então assim, vai saber o valor que ele deu, né? Beleza, galera? Então é isso. O vídeo ficou meio grandinho hoje, mas eu acho que são bastante pontos interessantes, importantes para vocês treinarem, resolver exercício, fazer o código e tal. Vou colocar no Git esses códigos, o link, etc. Né, e no Moodle pra galera que tá fazendo comigo a disciplina lá no CMC. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado, tirado várias dúvidas de vocês, revisado bastante coisa. Ajudado a entender como fazer códigos mais limpos, mais legíveis. Eu sei que isso aqui ainda tá feio, mas é um problema que requeriria structs para ficar bem feito, bem organizado. Como a gente não viu struct, eu não fiz com struct, né? Ajudaria bastante o uso de struct aqui. Mas, de modo geral, é uma resolução até que elegantezinha para as coisas. Eu também não quis complicar muito, usar muito truque aqui para não ficar difícil de entender. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou, pessoal.